pessoal! Vamos começar o último episódio de hoje e você não pode perder, que está espetacular. Vamos lá? Se você perdeu os vídeos anteriores, não pode, você tem que estar conectado para entender todo o contexto da história. Olha aqui na descrição desse vídeo e você vai conseguir entender e acessar os vídeos anteriores. Vamos lá? O tempo passou bem depressa, mas passou muito tempo. A vila foi crescendo cada vez mais, é óbvio. Crianças nascendo, precisa de uma escola, professor. 1816, encontramos o registro do primeiro professor público de Jacareí. A vila Nossa Senhora da Conceição da Paraíba de Jacareí ganhou um professor, primeiro professor, Anastácio José Mendes. Veio por um concurso público que o próprio rei criou. Anastácio era filho daqui. Após 2 anos da chegada do professor, a economia na cidade, não pela chegada do professor, porque as coisas já estavam encaminhando, a economia da vila deu um boom com a criação de capados, os porquinhos, cultivo de cana de açúcar e café. Com isso, em pouco tempo depois, houve uma outra necessidade. 196 anos como vila. Muitas coisas mudaram, muita gente chegou e muito se ampliou. Houve então a necessidade de elevar a vila à cidade. Em 3 de abril de 1849, agora sim, cidade de Jacareí. Os grandes proprietários das terras continuavam ainda muito organizados. Agora, o que dá um avanço bem grande é o plantio do café. Por essas bandas vivia um homem chamado João Gomes Leitão, que de coronel não tinha nada. Pronto, falei. Na verdade, esse homem se tornou muito rico e cada vez mais enricava, mas à custa do braço do negro que ele escravizava e traficava. Mas o governo não estava nem um pouco feliz com isso e quis pedir para que ele parasse com o tráfico dos negros. Mas ele, petulante como o quê, arrumou a confusão até com o governo da Inglaterra, se eu não me engano. Essa confusão com o governo da Inglaterra, o tal do alferes, que era esse a patente dele, perdeu, foi confiscado um navio inteiro. Sabe-se lá o que ele estava levando lá dentro. E também, nesta época, em 1854, ele sofreu uma denúncia e a temos por escrito contra o João Gomes Leitão. Alferes não era coronel. Inaugurada em 1876, a linha ferroviária central do Brasil. Mas por que essa linha veio passar bem no meio da nossa cidade? O governo imperial, Dom Pedro II, lá atrás, em 1852, planejou e implantou toda a estrutura dessa ferroviária que ligava Rio de Janeiro às províncias da cidade de São Paulo e Minas Gerais. Do Rio de Janeiro para atingir São Paulo, nossa cidade estava bem no meio do caminho.
o que não é de total ruim. Facilitou muito o escoamento do café, cana-de-açúcar, dos capados, os porquinhos, entre outras produções agrícolas e de pessoal, enfim. Mas tem uma coisa que eu preciso contar. Quem patrocinou toda essa produção, ou não toda, mas uma boa parte, pelo menos aqui na nossa cidade, João Gomes Leitão, o tal escravocrata. Nós estamos falando dos avanços econômicos, alguns avanços políticos, religiosos, demográficos, o aumento, geográficos, mas em nenhum momento a gente falou de educação. Nós falamos lá de 1816 de um tal professor público. E depois disso? Como esse professor lecionava naquela época? Era exigido que esse tivesse uma sala, um lugar organizado para que atendesse individualmente os meninos, porque as meninas foi bem mais para frente. Pois bem, em 1893, fundou-se aqui, na cidade de Jacareí, o primeiro colégio, grande colégio, chamado Nogueira da Gama. E era dirigido nada mais e nada menos pelo doutor Lamartine de Lamare, famoso, que hoje tem o nome da escola. Esse colégio foi dirigido de uma maneira tão incrível, apesar de ser particular, ou seja, atendia somente os filhos das pessoas ricas, dos fazendeiros, porque era particular, mas ainda assim uma educação perfeita, eu poderia dizer, ou quase perfeita, que foi equiparado 6 anos depois com o grande colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Isso é um fator que nós também temos que contar, porque fez parte da nossa história. Esse prédio ainda existe até hoje e está localizado lá onde hoje é o Centro do Servidor, naquele entorno ali. Pesquisem. 1949. Grande festa. 30 dias de festa total. Comemoramos 100 anos de cidade. Foi uma festa e tanto. Muitas personalidades vieram festejar conosco. Governador do estado de São Paulo, os secretários, e aqui se juntaram muitas pessoas que já moravam aqui, que eram poderosíssimas, que de uma forma ou de outra patrocinaram, angariaram bens, cederam, doaram. Tem um detalhe que eu preciso contar para vocês. Sabe quem é que teve nessa festa também? São Paulo Futebol Clube, isso mesmo, veio na festa de 100 anos da cidade e ainda jogou uma partida de futebol amistosa com o que era o Esporte Clube Elvira. Você acredita nisso? É, porque o Esporte Clube Elvira é o mais antigo clube da nossa cidade. Não existia o Jaque ainda. Mas os corintianos, palmeirenses, os santistas e tantos outros aí poderiam estar se perguntando: por que São Paulo Futebol Clube vir na festa de 100 anos da cidade? Porque um ano antes, 1948, São Paulo foi campeão paulista. Trouxemos o campeão paulista para festejar conosco. Essa festa de 100 anos foi comemorada no dia 3 de abril de 1949. Foi uma lei do prefeito Roberto Lopes Leal, que a partir daí ficou definida assim: todo dia 3 de abril
feriado, pois é aniversário da cidade. Quando é que foi fundada a cidade mesmo? 1849. Então, quanto tempo fazia? 100 anos. E agora, se a gente fizer a conta de 1849 a 2023, 174 anos de cidade. Mas e os 370 que a gente comemora? É do tempo que foi a fundação da vila, que foi lá em 1653. Então, vou fazer a conta. 1653 para chegar em 2023. Sim, 370 anos. Mas então nós vamos comemorar aniversário de vila ou de cidade? Precisamos resolver. 1951, o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, planejou e executou uma obra incrível e muito importante para o nosso país hoje, que cresceu e melhorou muito. Rodovia Presidente Dutra. A intenção era facilitar o escoamento de toda a produção do país, ou pelo menos das duas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. E nós estamos onde? Bem no meio do caminho. E não só por isso, mas tornou-se muito importante essa rodovia passar por aqui, segundo algumas pesquisas, pois o Vale do Paraíba é considerado uma região riquíssima. E Jacareí está situado onde? Vale do Paraíba. É isso. Somos Jacareí dentro de uma história linda. 1951. Pronto, terminou a história. Não. Depois disso aconteceram muitas outras coisas. Afinal de contas, nós estamos em 2023. Precisamos continuar a pesquisa, precisamos registrar a nossa história e contá-la. Nós voltaremos aqui e contaremos mais de Jacareí para você. Tchau, pessoal! Até a próxima!